Porque, na verdade, eu nem acredito que é assim. Porque eu costumo dizer aqui à igreja que eu não acredito em desviado. Ou é crente ou não é crente. Ou é convertido ou não é convertido. Então, quando eu digo que alguém converteu tudo menos o bolso, na verdade eu quero dizer que não é convertido. Você está me entendendo? Não tem essa. Ah, não, converteu tudo menos o bolso. Não, não é. Ou é tudo ou não é nada. Ou é completamente convertido ou não é convertido coisa nenhuma. Resumindo a situação. Entende? Então é apenas uma alegoria dizer que a última parte que se converte é o bolso. Na verdade, talvez seja esse o último tratamento que falta para que haja uma conversão genuína e verdadeira. Porque a pessoa ainda está atrelada ao bolso. Entende? E é muito comum nós vemos isso nas igrejas. Isso não é um privilégio da nossa igreja. Você vê gente piedosa, firme na fé, firme na igreja, mas ainda não é um crente completo porque tem problema com relação a dízimos e ofertas. Tem problema com essa questão que é um princípio colocado por Deus. E a pessoa não consegue, porque ela tem pensamentos, ela tem tentações que vêm também, ideias diferentes, divergentes. Então, no meio dessa confusão, ela simplesmente deixa isso de lado e continua vivendo a sua vida cristã. No meu entender, não há conversão genuína nesse caso. E o texto que nós lemos aqui é o texto mais enfático, não é? Claro, falando sobre isso. Na verdade, não é o melhor texto para falarmos sobre dízimos e ofertas. Porque este texto está realmente circunscrito a um contexto bem específico para o povo de Israel. Mas, como eu disse, nenhuma palavra pode ser desprezada. Se está na Bíblia, não é só para Israel. O princípio continua valendo. E o princípio ainda se estende até nós hoje em dia. Então, ele não é tudo que a Bíblia diz sobre o assunto. Mas há muitos textos bíblicos que vão nos dar razões, motivos pelos quais nós devemos ser dizimistas na obra de Deus. E aí eu posso olhar para a Bíblia e encontrar outras diversas razões, diversos textos que vão nos mostrar o princípio que está por trás da contribuição que o Senhor determinou fosse desta maneira. O princípio vai ser explicado para nós. Então, a primeira razão para que eu e você sejamos dizimistas é talvez a definitiva. Por que que eu e você temos que ser dizimistas? Porque é bíblico. Só essa razão já seria suficiente, mas eu vou ainda dar outras para você. E por que que é bíblico? Alguém diria, mas na Bíblia depende da interpretação, não é? Não há muito o que interpretar, meu irmão. Aquele que diz que o dízimo é da lei e que como Jesus veio cumprir a lei e ela já está cumprida por ele, não é? Ele diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir, então ele cumpriu. Alguém diria, agora estou livre dessa responsabilidade, porque estou no tempo da graça e o Senhor já realizou isso por mim, já foi tudo pago por ele, então estou livre desta lei. Só que seria muito bonito se, para que essa afirmação fosse verdade, que o dízimo realmente fosse um princípio da lei. Só que ele não é. Ele é algo colocado anterior à lei. É um princípio de Deus que foi trazido a nós antes da própria lei ser estabelecida. E nós vamos ver isso. Veja o exemplo mais claro. Gênesis capítulo 14. Quando Gênesis narrou os seus acontecimentos, a lei ainda não tinha sido trazida por Moisés. E a Bíblia diz que a lei foi trazida por Moisés ao povo de Israel. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 até o versículo 20, nós temos o principal exemplo aqui, mas há outros. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê?
o dízimo. Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que afirmou que Deus era o dono de todo o ouro, de toda a prata, que era o dono de tudo. Abraão, abençoado por Deus com a vitória na guerra, ele, não a pedido de Melquisedeque, não por uma campanha de Melquisedeque, que nada pediu a ele, por iniciativa e por princípio de Deus, sente a necessidade de evidenciar a sua gratidão a Deus, entregando o dízimo daquilo que ele ganhou com aquela guerra. E a Bíblia diz então que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, antes da lei. Não tinha lei, não tinha ninguém mandando ele fazer isso, não tinha uma ordem explícita de Deus, Moisés ainda não tinha entregue a lei ao povo, mas Abraão, já movido por Deus, neste princípio, decide assim fazê-lo. E o que isso é significante? Ainda mais pelo que a Bíblia diz de Abraão. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. Assim como Abraão tem uma grande importância para o povo de Israel, ele também tem para a igreja. Veja Gálatas 3, 29. Diz assim o apóstolo Paulo: se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de quem? De Abraão, e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo está nos ligando definitivamente a Abraão. Está dizendo, se você é de Cristo, quer você queira ou não, você é herdeiro de Abraão. Está ligado a ele, porque a promessa foi feita lá atrás. E essa promessa te alcançou agora em Cristo. Então o cristão está ligado a Abraão. E o que isso implica? Romanos capítulo 4, versículo 11. Vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 4, a partir do verso 11 ao verso 17, está escrito assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante o quê? A justiça da fé. Não está Abraão de forma nenhuma ligado à lei, diz aqui o texto. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja como Paulo liga Abraão também a nós e coloca a afirmação de que tudo que Abraão fez e a maneira como foi justificado foi anterior à lei. Tudo foi pela fé. Então Abraão não entrega dízimos a Melquisedeque por causa de uma ordenança da lei, mas sim por causa de sua fé em Deus e de crer que Deus o abençoou para que ele tivesse aquela vitória. Então ele, motivado pela fé, realiza esta entrega a Melquisedeque. E aí, irmãos, como se isso não bastasse, há um outro complicador que traz ainda mais esclarecimento. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, eu quero ler com você, carta aos Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 20,
até o capítulo 7, versículo 8, está escrito assim, Hebreus 6, 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, segundo o tipo de sacerdócio que tinha Melquisedeque. A Bíblia compara o sacerdócio de Jesus ao sacerdócio de Melquisedeque. E no capítulo 7 diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Por isso que a Bíblia compara o sacerdócio de Jesus com o de Melquisedeque, porque a Bíblia não fala do pai, da mãe, da origem de Melquisedeque, e assim também é Jesus, cuja origem está em Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque é chamado sacerdote, embora não seja da família sacerdotal, que nem existia. A família sacerdotal levita só apareceu depois da lei. Sacerdote já existia antes da lei, Melquisedeque. E Jesus, segundo a sua ordem. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Veja o que ele está dizendo, presta atenção no que está sendo escrito aqui. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Melquisedeque, que não era levita, não era sacerdote levítico, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, que é Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. O que ele está dizendo nesse verso 8? Que hoje homens mortais recebem dízimo, mas quando Abraão entregou a Melquisedeque, estava simbolicamente entregando a Jesus, que ele identifica no versículo 8 como aquele que vive. Jesus vive? Jesus vive. E é a este Jesus que Abraão já estava simbolicamente lá atrás, entregando os seus dízimos. Embora ele, Melquisedeque, não fosse levita, não fosse da tribo de Levi, porque ela nem existia ainda. E nem existia lei que obrigasse alguém a fazer isso. Mas o princípio já estava acontecendo lá atrás. E depois vem Jesus, sumo sacerdote. Sumo sacerdote também sem ser da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, mas é o sumo sacerdote. E a ele entregamos hoje o nosso dízimo. Esse é o princípio que está aqui escrito nas Sagradas Escrituras. Então, a Jesus nós entregamos o dízimo. Não é nem a igreja. Nós entregamos materialmente à igreja, mas simbolicamente a Jesus. Abraão entregou materialmente alguma coisa para a igreja, eu estou fazendo para Jesus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus, quando encontrou-se com o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, era perseguidor da igreja, que matava os cristãos, ele perguntou a Paulo o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Ele não estava matando Jesus, ele estava matando cristão. Mas Jesus trouxe para ele e disse: por que você me persegue? Então, quando você entrega à igreja, você está entregando a Jesus. Quando você faz alguma coisa para a igreja, você está fazendo para Jesus. Caminho, quando você faz mal à igreja, você está fazendo para Jesus. Quando você persegue a igreja, você está perseguindo Jesus. Você entende isso? É uma via de duas mãos. Então, irmãos, está provado pela Bíblia, não pela opinião de qualquer um, que o dízimo é um princípio anterior à lei.